Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 525 e minguando até 765 dias, 13 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isso é importante. Blog diário de 565, com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 63, subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 13, ok? Acompanhe tudo, não perca nada. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade para fazer o acompanhamento de conscientização de tudo que está sendo dito neste blog diário, ok? Também deixo a abertura deste título na descrição para que vocês, né, às vezes vocês queiram fazer o trabalho completo sobre esse título, Enoque, o Pai da Vida. Ficou muito interessante, vocês podem começar, né, pela abertura desse título. Faz o acompanhamento, não perca nada, é muito interessante vocês fazerem esse trabalho. Esse título ficou muito interessante, trouxe muita consciência em nossos, para que nós possamos nos realizar junto com Cristo, ok? Dentro da dimensão sociais. E que hoje as dimensões sociais, elas são o antissocialismo, é uma coisa criada ideologicamente para a força da união, certo? Existem várias situações negadas dentro da sociedade, de todas as formas, vocês vão relacionando isso dentro da sociedade para que vocês tenham uma realização real daquilo que possa ser o correto de se relacionar, começando da nossa consciência interior, né, atingindo o nosso corpo emocional para entregar uma coisa real para a nossa sociedade, certo? Uma coisa muito interessante para que vocês possam trabalhar essa consciência é, do exterior do nosso corpo, certo? Para ganhar uma realização junto com o nosso corpo emocional. De forma que eu quero que vocês compreendam que a estrutura de Cristo, a realização de Cristo, ela forma a palavra no nosso interior, depois o corpo emocional, depois do corpo emocional, ela é uma glória de um corpo comum, certo? A glória de um corpo comum, ela que traz para nós muita complexidade. A gente vai aprendendo cada dia mais sobre essa glória de um corpo comum. Hoje em dia, ela é a falsidade, é o anticristo, certo? Entenda isso. Também deixo na descrição e da mesma forma, né, um título referência, um blog referência desse título, né? Enoque, o Pai da Vida. Tá na descrição, certo? Vocês vai lá e está especificado lá que é uma referência desse título. Agora eu não me lembro o blog exatamente para que vocês possam, né, compreender, né, isso de uma forma mais rápida, mas já está escrito na descrição para que vocês possam fazer o trabalho, é só descer na descrição e vocês vão entender tudo que está sendo dito, ok? Também, né, se às vezes você não queira ir pela descrição, você pode escolher a playlist, eu deixo uma playlist no card para que vocês possam acompanhar, certo? Uma playlist completa dessa parte, dessa repartição, né, que eu sempre faço uma playlist de 100 em 100. Essa em específico é uma playlist de 525 a 600, eu faço ela completa de 100 em 100. Eu vou fazer até 13 playlists, que é até o final, né, destes
desses blog diário que ele vai minguando em 290 blog diário, ok? Entenda isso. Faz o acompanhamento nas suas consciências. Se às vezes se vocês não quiserem ir, vocês podem ir pelo canal, na descrição também, se você for lá, você vai acessar os vídeos, tudo que for dito no canal antes, né, tudo que for dito, todos os blogs diários que tá produzido, você vai pelo canal, vocês vai navegando por esse canal, que é muito interessante. Tudo que eu fiz nesse canal, que é uma simbologia. Se vocês ler com atenção, ver as gravuras, os desenhos, tudo isso faz parte de uma situação ideológica. Olha as posturas, as expressões, tudo, faça esse trabalho nas suas consciências. Tudo isso aqui é válido para ganhar consciência, certo? Entenda isso de todas as formas. Esse é o primeiro blog de 4, né? Eu sempre tenho por hábito fazer 4 blogs e depois vim com uma expressão corrida, certo? Uma expressão corrida juntando tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, mas em etapa eu faço blog diário sobre a expressão livre, todos os meus blogs diários vêm pela expressão livre, e a expressão livre é tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, aquilo que já tem dentro da sociedade e que hoje ela vem de uma forma negada, né? Essa glória, ela não é uma glória, ela é um anticristo. Ela não tem a realidade deste corpo emocional, não tem a realidade. Se tudo que eu quero dizer para vocês, né? Tudo que não tem uma ligação com esse corpo aqui é uma falsidade, é uma ideologia, tudo é uma falsidade. Existe várias formas de você entender isso, tudo dentro da sociedade, né? Ideologia, né? É, muitas outras coisas que estão dentro da sociedade, troca de valores por criptomoedas, tudo isso aí vai gerando uma ideologia no tempo, entenda isso. Você vai observando e entenda, se não tiver uma ligação com esse corpo aqui, essa sociedade está negada. Se essa sociedade é negada, então a maioria das coisas que vem sobre essa glória desse corpo comum, ela vai ser uma coisa falsa, falsidade, entenda? Vocês têm que trabalhar. Para a gente entender isso de uma forma resumida, para que a gente não possa ter dúvidas sobre o que é formação social e dimensão, formação de Cristo e dimensões sociais, e vocês entendam, tudo que você, hoje, as palavras, elas são uma comercialização das nossas ideias, trocando ideias de uma coisa e outra. Entendendo isso, vocês entendam, né, os valores, ele é uma consciência habitada. Nossos valores é uma consciência habitada, formado pela palavra da vida. Beleza, entendeu isso? O que vai para fora é uma consciência desabitada, é um outro tipo de valores, certo? Se você não tem, certo? Se você não tem, o que que acontece? Para você fazer uma comercialização, você tem que ser 50% produto, né? E 50% comercialização deste produto, que em determinada situação, aqui está um produto, por exemplo, uma consciência espiritual, né? Se você vai comercializar isso, você tem que ter 50% da realização desse corpo comum, dividido entre você e a sociedade. 50% você é uma pessoa, né, real, e 50% você faz dessa realidade uma coisa social que seja bom. E explicando isso no corpo, ela vai dar uma consciência interior com a palavra da vida. Aqui no meio vai ficar um corpo emocional. O corpo emocional vai sofrer alterações no tempo, né? Vai entrar, vai ficar baixo, vai ficar alto, né? Vai depender muito. E aqui para fora nós vamos ter o resultado de tudo que nós estamos relacionando socialmente, certo? E se for uma coisa negada, né, esse corpo também vai ficar negado, né? Se for uma coisa correta, que dá realidade para esse corpo, então essa glória aqui vai ser uma coisa boa, vai estar sendo gloriado com Cristo. Entenda isso. Isso é só uma explicação para que vocês compreendam rapidinho, certo? Hoje, cada uma das pessoas ela faz as suas comercialização independente, né? Ideologias emocionais, né? Ideologia para Cristo, que os atos conscientes venham dominando essa ideologia para Cristo, explicando aí essa Bíblia significativa, tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, tudo aquilo que já tem dentro da Bíblia significativa, por exemplo, astronomia, astrologia, numerologia, né? Fauna, flora, geografia, né?
anatomia, geografia, tudo isso que está inserido nas nossas Bíblias significativas, os atos conscientes trabalha sobre essas ideologias, não trabalha diretamente com os vossos corpos emocionais, porque esses corpos emocionais ele vai dar uma comercialização sobre aquilo que possa ser certo e aquilo que possa ser errado. Quando eles não têm consciência, eles têm a possibilidade de estar acertando entre uma coisa e outra, certa possibilidade. Não significa que esteja correto, entenda? Porque para como eu falei, para ser correto, ela tem que ter uma consciência interior e a mesma consciência que é interior tem uma consciência exterior, para que os seus valores fica representado dentro, fica representado fora, para dar uma mediação. Se não tiver nada ligado, né, com uma estrutura física, política, se tudo que tiver desligado dessa ideia política, dessa estrutura que foi criada, ela fica sendo falsa. Por mais que esses sistemas políticos né, parece uma coisa bem negada, né? As pessoas falam de uma, sei lá, qualquer coisa negada que vocês vê de expressão. Aí vocês vê. Eu não vou falar Matrix, não, que a Matrix ela vem muito assim pelo aquilo que nós acreditamos por fora, certo? Por mais que os políticos eles estejam num sistema que eles estão negando a sua sociedade, negando se realizar com a sua sociedade, ele tem uma estrutura. Por exemplo, que eu quero dizer com isso? Olha para a Bíblia para você ver. Por mais que ela seja significativa, ela tem um arquétipo, ela tem uma estrutura que explica tudo isso aqui que nós estamos vivendo. Então você vai dizer que ela não é real? Não, ela tem as suas realidades. Todas as ideologias, você pode olhar aí, ela vai criando uma ideia muito presente nesse tempo doido, muito real, né? Ideologia, tudo, vai criando uma coisa muito real. Não podemos nos realizar com ela, mas que ela dá para a gente um sinal daquilo que nós estamos negando, por exemplo, ela vai nos trazer esse sinal para nós, ok? Então, né, completando tudo na descrição para vocês acompanhar, né? Eu alonguei muito o que tiver escrito na descrição, né? Nesse canal você vai encontrar de tudo isso que eu acabei de dizer para você. É só vocês procurar e vocês vão compreender tudo. Então, vamos lá então, né, para o primeiro blog, né, entre esses 4 que vai ser formado por, né, esses 4 blogs que vai ser produzido, né, esse é o primeiro, vamos fazer expressão livre deste primeiro blog entre 4, ok? Entendendo que é uma continuação. Se vocês não viram o blog anterior, vocês vá lá e vê e volte aqui para que a gente poder dar continuação. Então vamos lá, né? Blog diário de 525 com o título Enoque, o Pai da Vida, parte 63, subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 13. Vamos ler então parte deste contexto e vamos nos expressar, fazer uma expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. O trabalho missionário começa por um processo evolutivo sobre uma consciência de um corpo emocional, não por este corpo, sendo o corpo emocional. Sendo esta consciência, entenda, é espírito. Esta consciência vai se dividir em dois: consciência abaixo do corpo emocional e consciência acima deste corpo emocional. E que estiver acima vai representar tudo que estiver dentro da sociedade, incluindo responsabilidade social que se aplica na cabeça de um marido. Esta consciência tem a sua importância missionária e evolutiva, ganhando um ideal de objetivo e subjetivo. Sendo o objetivo, vai explicar o provedor e o mentor desta casa. Subjetivo vai explicar a forma que estiver provendo, que estiver. O subjetivo vai explicar a forma que este provedor vai para a sua sociedade, ganhando uma consciência espiritual e um processo evolutivo desta consciência, podendo estabelecer uma ordem para a sua consciência que esteja habitado, esperando ser relacionada por esta consciência que esteja evoluindo para a sua sociedade. Vamos então para essa expressão
né, livre, né, que vai ficar muito interessante, né. Aqui nós estamos falando de um trabalho missionário, se for ver a abertura, como eu abri esse blog de 525, você vai ver que eu já tenho falado sobre essas divisão, essas ideias dentro da sociedade, que o marido quando ele sai desse corpo emocional, move para fora, ele vai criar uma responsabilidade sobre os direitos e os deveres sobre essas pessoas que esteja habitado em suas consciências emocionais, certo? Entenda isso. Vamos então por parte aqui para a gente entender isso. Eu estou falando, eu estou querendo que vocês compreendam que a abertura já é uma ligação deste contexto que vai ficar muito interessante. Vamos lá para a expressão. Vamos ler parte desse contexto e vamos nos expressar sobre ele. Vamos lá. O trabalho missionário começa por um processo evolutivo sobre uma consciência do corpo emocional. Qual seria essa consciência do corpo emocional, né? Ela começa por uma consciência do corpo emocional. Qual que é a consciência principal de todos nós, que tem um princípio, que tem uma origem? É, né, é essa consciência interior, certo? É essa consciência interior, né? De uma certa forma, ela forma a palavra da vida. Que em tempo de Guerra Fria, essa formação é negada. Por exemplo, esse modelo que eu fiz aqui é para demonstrar que ela está negada. Que aqui vira uma pedra, então ele vai relacionar essas coisas depois do corpo emocional. Então, esse corpo emocional, ele vai ficar paralisado de uma certa forma. Ele não vai mover os seus interesses emocionais dentro da sociedade, de uma certa forma, ok? Nem sempre, porque quando você tem consciência dessa emoção, né, você entende como que se move essa emoção, tristeza, alegria, você consegue controlar essa consciência do corpo interior e consegue controlar essa consciência desse corpo exterior. Quando vocês não têm ciência disso, então vocês ficam, né, muito relacionando a emoção no lugar da razão, né, que a razão, ela é uma consciência espiritual, ok? Num numa formação normal, nós temos espírito, né, palavra da vida, que é espírito, palavra da vida, e o corpo emocional que é normal, né, que de uma certa forma, quando ele está nessa posição aqui, ele vai representar o marido, coloquei aqui porque representa o marido, porque o marido ele deixa e fica neutro, e fica com esse corpo neutro. Fica com esse corpo neutro para representar uma razão social, aquilo que está dentro da sociedade enquanto os outros dependentes vai ficar aqui habitado nesse corpo emocional. Aqui está a ideia do corpo que tem dependência daquele relacionamento de ato consciente, daqueles atos missionários. Então nós temos 3 pontas aqui, esse triângulo representa palavra, vida e o corpo aqui. Está certo, está completinho, bonitinho, certo? Não está relacionando nada porque não tem uma consciência, ele está relacionando aqui uma consciência interior, ou uma coisa ou outra, pode dar uma palavra negada, pode não estar. Esse espírito ele vai representar que pode ser uma coisa correta, uma coisa errada também, da mesma forma, entendendo que a realidade desse corpo emocional ela é bem viva, ela é bem ativa, né? Se nós errarmos, nós vamos absorver esse erro, vai gerar atos consequentes, e se nós acertarmos, nós vamos ter essa gratificação, essa glorificação com Cristo, né? Que vai para fora do nosso corpo, vai ser representado por Cristo, né? Entenda isso. Então, entendemos que a consciência principal, né, a consciência principal é aquela que está habitada, não aquela que esteja desabitada, ok? A consciência principal é aquela que esteja habitada, certo? Que de uma certa forma, quando a gente movimenta essa consciência para fora para ser glorificada aqui com Cristo, nós estamos dentro da sociedade representando uma coisa e outra, ok? Coisas hoje é mais renegada, entenda isso. Não por este vamos voltar um pouco mais que eu quero explicar. Eu expliquei parte, depois vou pegar mais parte aqui, vamos lá. O trabalho missionário começa por um processo evolutivo sobre uma consciência do corpo emocional. Explicando qual que é esta consciência do corpo emocional, que é a principal, aquela que esteja habitado, vamos para outra parte. Vamos entender agora o corpo. Não por este corpo. Por que que eu falei não por este corpo, né? Não por este corpo, sendo o corpo emocional, não por este corpo, explicando o corpo emocional, não por este corpo, porque este nosso corpo, à vista, ele se torna uma imagem, ele se torna apenas uma imagem, à vista, ele se torna apenas uma imagem, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou, né, criando o meu relacionamento, aquela pessoa é assim, aquela outra, então é uma imagem, eu não sei nada, mas eu tenho várias especulações sobre aquilo que eu estou vendo, eu não entendo nada, mas eu tenho várias especulações sobre aquilo que eu estou vendo, então ela é apenas uma imagem, eu vejo e crio coisa para aquela imagem, você entenda isso.
Porque é isso que eu estou dizendo, não por corpo. O corpo gera uma imagem, né? Ela pode ter essa realização, né? Pode ter essa realização, mas hoje é só uma imagem, porque ninguém conhece ninguém, ninguém sabe de ninguém, e principalmente, né, tudo hoje dentro da sociedade está ganhando uma realização de uma forma negada, certo? Sendo esta consciência, entenda, é espírito, tá? Esta consciência é espírito. Esta consciência vai dividir em dois. Aqui está mostrando que essa consciência que esteja habitado, que está dentro de nós, ela vai se dividir em dois. Geralmente, sempre o mentor é aquela consciência que esteja habitado, certo? Por que a consciência esteja habitada? Por causa dessa vida aqui, certo? Porque nós sem vida, nós não temos consciência. Se nós não tiver essa vida, nós não temos essa consciência. Que de determinada situação, ela é formada assim, dessa forma aqui: espírito antes do corpo, espírito depois do corpo. Consciência interior e consciência exterior. Só isso, certo? E o corpo emocional vai ficar aqui, representando esses atos passageiros emocionais, aquilo que nós estamos vivendo dentro do tempo. Entenda isso. A consciência abaixo do corpo emocional e consciência acima deste corpo emocional. E que estiver acima vai representar tudo que estiver dentro da sociedade, incluindo responsabilidade social que se aplica na cabeça do marido. Esse pedaço é muito interessante, né? Consciência abaixo, o que vai representar a consciência abaixo? Uma consciência, um corpo interior, uma consciência interior, que é formado pela palavra da vida, né? E consciência acima é essa formação aqui, esse espírito, que em determinada situação ela é a glória de um corpo comum. Ela é a glória de um corpo comum, né? Na Bíblia significativa, ele chama essa glória de filho do homem, certo? Filho do homem, porque é uma coisa que o homem está criando para a sua sociedade, ele está criando, né? E se ele tiver uma realização com esse corpo, ele não está criando nada, ele só está demonstrando quem ele é. E sobre essa demonstração dessa consciência, né, que estiver acima, é sobre essa, então vai nascer o marido. O marido ele vai ter duas responsabilidades, uma para o seu corpo emocional e que se faz igual aos outros sobre a responsabilidade, razão, né, de estar repartindo aquela consciência, direito e deveres sobre aquelas pessoas a quem ele tem responsabilidade, né? E sobre isso ele ganha uma razão. Ele ganha uma razão, ele ganha uma coisa maior, que é porque ele vai para a sociedade, representar a sociedade, e ele volta para casa, ele representa a sua casa, né, a sua família, a sua responsabilidade de estar, né, orientando aquela família que está dependendo dele. Veja aí, é tudo que está acontecendo hoje em dia, certo? Que determinado marido, ele, ideologicamente falando, ele representa o Cristo, certo? E existe marido, ideologicamente falando, na mesma postura que Cristo, o anticristo, mas eles vêm como o anticristo, ele vem com a glória do corpo, como ele vem de uma forma negada, o anticristo, ele vem como uma forma negada, o anticristo, certo? Tentando voltar para esse corpo emocional ali, ganhando uma realização, complexidade, né, sei lá. Então você entenda isso que é interessante, né? Ó, vamos ler de novo. A consciência abaixo do corpo emocional e a consciência acima, né? A consciência acima, presta atenção nessa consciência acima desse corpo emocional. Acima quer dizer que ele está depois do nosso corpo emocional, ele está depois, então ele vai ter duas responsabilidades. E essa consciência ele vai representar o marido. A consciência acima é que estiver acima vai representar tudo que estiver dentro da sociedade, incluindo a responsabilidade social e que se aplica na cabeça de um marido, certo? Então, ele vai para a sociedade, ele vai representar um trabalho, vai representar uma sociedade, pode ser que alguém esteja acima dele representando alguma coisa maior, mas quando ele volta para casa, ele tem responsabilidade sobre aquelas pessoas que se tornem dependente dele, certo? Que depende dele, que depende da provisão financeira, mentoria, né? Tudo que você possa relacionar. Então, de uma certa forma, essa consciência ele vai ter uma responsabilidade maior. E que de determinada situação, quando ele tem essa responsabilidade, ele para de sentir esse corpo emocional para ganhar uma responsabilidade, para ganhar essas duas consciências. Uma consciência interior, que poderia representar ele mesmo, mas ele fica neutro dela e vai para fora representando razão social, certo? Existe, né, marido responsável, que tem tipo de marido, né, que a esposa
olha para ele, tem aquela confiança, sabe que pode contar com ele para tudo, sei lá, é só para que vocês entendam. Aí tem os seus filhos que você olha para o pai, nossa, meu pai é isso, aquilo, posso contar com ele, que é tudo isso. Então, isso mostra o relacionamento entre aqueles que dependem do marido, certo? Depende do marido quando ele está dentro da casa dele, porque ele vai lá para a sociedade, ele vai lá buscar a provisão e tal, representando aquele lar dele, aquela família. Entenda isso. Esta consciência tem a sua importância missionária e evolutiva, ganhando um ideal de objetivo e subjetivo, certo? Então aqui ela está demonstrando que esta consciência que está para fora tem a sua importância missionária evolutiva, ganhando um ideal de objetivo e subjetivo, né? Explicando essas duas interação, né? Objetivo, ela vai aplicar, vamos supor que o objetivo vai explicar essa ideia do lar, né? Eu estou adiantando o texto aqui, mas o texto vai dizer mais ou menos isso. A ideia do lar e o subjetivo é aquilo que já está dentro da sociedade. Vamos entender isso rápido. Então vamos ver o que o texto diz aqui a respeito do objetivo. Sendo objetivo, vai explicar o provedor, né? É isso aí, o marido. O provedor e mentor desta casa. Muito bem. Né, objetivo. O objetivo é bem uma coisa pessoal, sabe? Como se fosse uma coisa pessoal. Ah, minha esposa está contando comigo, né? Vamos supor isso, meus filhos estão contando comigo e tal, né? Outras pessoas que entendam que eu possa, né, ser um mentor de outra coisa, está contando comigo. Então, de uma certa forma, eu vou me responsabilizar sobre aquela ideia de dependência que as pessoas estão relacionando a mim, certo? Entenda isso. O subjetivo vai explicar a forma que este provedor vai para a sua sociedade, ganhando uma consciência espiritual, né? Então, o subjetivo é isso, é aquilo que eu vou relacionar socialmente. Eu vou para a sociedade, eu não tenho nenhuma forma de ganhar dinheiro, então vou fazer uma faculdade, vou fazer uma escola e vou pedir um emprego, uma pessoa, então eu vou ter mais recurso financeiro, então eu vou poder relacionar aquelas pessoas que dependem de mim com mais carinho, com mais dedicação, com mais responsabilidade, com mais segurança, certo? Eles vão entender que eu não vou deixar eles passar fome. Entenda isso, isso é uma responsabilidade. De forma que acontece? Tem gente que vai para dentro da sociedade querendo colocar a culpa no outro. Por que que não resolve isso? Mas está dormindo dentro de casa, está jogando videogame, acha que é o mundo que está ruim. Não é o mundo que está ruim, é o mundo dele, é aquela consciência que ele tem de não correr atrás das coisas, que achando que as coisas vai vir para ele fácil. Não bem fácil. Tudo que você quer fazer, você tem que pagar um preço, trabalho, para você receber um valor, né, sobre aquele seu trabalho, sendo produtivo, você tem que trabalhar, você tem que demonstrar interesse. Hoje, dentro da internet mesmo, existe forma de você trabalhar dentro de casa, home office, existe forma de você ganhar dinheiro. Ou seja, se você estiver interagindo com essa grandeza, essa tecnologia, uma grandeza deste mundo moderno, você ganha dinheiro dentro de casa, né? Hoje você pode ver aí, muita gente não sai de casa para receber os seus dinheiros, o seu trabalho, né, de uma certa forma, certo? É só para que vocês entendam. Ou seja, se vocês ficarem parados, olhando por tempo, o tempo ele vai acabar com você, vai destruir suas vidas, suas emoções, sua autoestima, vai ficando baixo, você vai ficando imune, né, vai ganhando, né, imune a essas coisas ideológicas, sociais que estão dentro da sociedade, certo? Entenda isso. Esse nosso corpo emocional, eles tanto pode nos colocar a gente para cima, né, fazendo trabalho social, né, buscando uma razão social, uma consciência igual ao do marido, ou ela pode te jogar para baixo emocional e achar que você é incapaz e tal, mas isso não é o mundo, é o seu mundo que vocês estão permitindo que as suas consciências emocionais domine, né, que o seu corpo emocional domine a sua consciência, e ele não vai aparecer como a razão, ele vai aparecer como dependente de uma certa forma, né, que sei lá, não vai evoluir. De certa forma, que eu quero que vocês entendam,
para vocês, ganhar uma coisa, você essa consciência que esteja habitada, ela é pura, 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 certo? Pura, vamos dizer, espírito, uma consciência. Mas para você evoluir ela, você tem que ir para a sociedade, para você ganhar essas 2 consciências, sobre o interior, sobre aquela razão, aquela realidade sua, e sobre aquilo que você vai sobre a sociedade, relacionar socialmente, outro corpo emocional, relacionar o patrão, né, relacionar a sua esposa, os seus filhos, por exemplo, se você é um pai de família. Entenda, existem divisões, vai depender de ambiente, daquilo que você está relacionando no tempo específico de cada coisa. Entenda isso, ok? Vamos voltar aqui, né? Subjetivo vai explicar a forma que este provedor vai para a sua sociedade ganhando uma consciência espiritual. Isso que eu acabei de dizer. Então vamos para o próximo contexto. E é um processo evolutivo. É aquilo que eu estava dizendo, né? É aquilo que nós, como que a gente vamos relacionar. Então o contexto vai acabar de completar isso. Ó. É um processo evolutivo desta consciência, né? E podendo estabelecer ordem para a sua consciência que esteja habitado, né? É o que eu acabei de dizer, esperando ser relacionado por esta consciência que esteja evoluindo para a sua sociedade. Aqui eu relacionei 2 consciências, né, uma independente e outra que está evoluindo socialmente, que vai estar ganhando uma consciência do marido, por exemplo, né, que está desabitado, está deixando, buscando, colocando esse seu corpo emocional para trabalhar, mostrando, colocando que é um trabalho duro, né, que não é uma coisa que vai cair do céu, vai acontecer isso, tal, certo? E entenda isso, não é muito fácil, entenda? Então, no finalzinho, eu dei essa ideia, né, que está uma consciência habitada, está se evoluindo socialmente, né, esperando o momento dele, né, tudo isso, né. Você vê, a criança nasce dependente, ela vai evoluindo, vai chega numa fase de adulto, ela já vai começar a fazer esse movimento para dentro da sociedade, né. Se for uma esposa, vai procurar um marido, se for um marido, ele vai ganhar uma responsabilidade, vai ganhar uma capacidade, né, de relacionar isso. Quando é pessoas dependentes, o que que acontece? Quando nós falamos de dependente, a mulher, ela é a mulher, filho, né, que estão desenvolvendo dentro da sociedade, todos são uma coisa só, certo? Porque de uma determinada situação, existe todas que são dependentes, ela vai ganhar essas mesmas posturas aqui, ó, sendo mulher ou homem, criança, então vai ser espírito, vida e corpo aqui e espírito aqui. Ele vai ter esse espírito, mas esse espírito ele vai ganhar uma maturidade dentro da sociedade. É como se estivesse amadurecendo um fruto, é como se estivesse conseguindo dominar esse seu corpo emocional. Não é como, é assim que funciona. Aí ele conseguindo dominar esse corpo emocional, ele começa a ganhar uma consciência socialmente, certo? Ele vai ter consciência nesse interior, porque ele vai ganhar apenas uma consciência, e indo para fora, então ele vai trabalhar esse seu corpo emocional. Quando a mulher casa, aí sim ela vai ativar esse seu corpo emocional para que o marido possa sentir o corpo da mulher de uma certa forma, certo? Aí, tirando isso, tudo é uma dependência, seja homem, marido, criança, é essa a formação aqui para todos. Ok? Mas aí entenda que o processo evolutivo ele vai amadurecer esse fruto, ele vai ganhar uma maturidade, vai ganhar uma posição social, certo? De várias formas, né? A mulher, por exemplo, vamos falar isso, a mulher você tem uma filha, por exemplo, ela quer fazer uma faculdade, então ela vai relacionar essa consciência aqui, dentro aqui do Cristo, né? Aqui eu estou colocando a glória de um corpo comum, mas é aqui, ela vai trabalhar essa glória aqui, ela vai trabalhar essa consciência aqui, dentro e fora, dentro da sociedade. Está vendo que ela está atingindo Cristo? É porque ela está trabalhando dentro da sociedade. Ela vai buscar uma formação. Você entenda que quando a gente faz o movimento para a sociedade, de dentro para fora, ela vai ganhar uma ideia de dependência. Quando a gente faz o movimento de fora para dentro, então ela já vai começar a ganhar uma ideia de responsabilidade, vai ganhar uma ideia de marido. Ou seja, você entenda que o relacionamento conjugal é 2 consciências e só uma desses que vai poder ativar o seu corpo emocional, que é a mulher, por exemplo, fazendo um movimento para fora, para o marido, ela ativa esse corpo, então ela tem a consciência interior, da mesma forma, o marido também tem a consciência interior, mas então a mulher ele vai relacionar esse corpo, vai fazer o movimento para fora,
para atingir a consciência do marido, e o marido vai fazer uma consciência para dentro, voltando para a sua esposa, um se virando para o outro, certo? São duas consciências e um corpo emocional, um corpo emocional que vai ser relacionado pela mulher, o corpo emocional vai ser relacionado pela mulher, e segunda consciência que vai representar o marido, essa consciência que vai para fora, que vai representar o marido, por exemplo, ele vai ter duas consciências, mas ele vai relacionar só aquilo que está dentro da sociedade, uma razão social para ele voltar para essa mulher, para ele poder ter uma consciência sobre o corpo da mulher. Ou seja, um oposto do outro. Muito interessante esse trabalho. Ou seja, duas consciências, um corpo emocional, certo? De determinada situação, né? Entenda isso, é muito explicativo, existe várias formas de você expressar, não vou criar outras expressões para explicar isso, para ficar uma forma simples, entenda isso. De forma que o marido ele fica, né, duas consciências, de uma que está dependente, que é o corpo emocional de sua mulher, e uma né, um corpo que é dependente, que é e o outro que é a consciência dele, de certa forma. De certa forma, ele vai relacionar o corpo da mulher, certo? Entenda isso. É uma delicadeza, já tenho explicado isso nos blogs anteriores, certo? Vocês trabalham nas suas consciências, volte e faz o trabalho, certo? As consciências, ela é espiritual, né? O corpo, ele é emocional, vai existir essas diferenças, certo? O marido ele relaciona a uma consciência dele, né, de responsabilidade social e, e aqueles que dependem, aqueles corpos emocionais que dependem dele, ok? Entenda isso. E de uma certa forma, quando ele amadurece, igual está tendo dito, quando ele está evoluído, ele vai ter consciência no espaço do corpo dele, né, que vai ficar neutro, vai ter consciência naquelas pessoas que dependem de, é uma pessoa que precisa de uma alimentação, meu filho é uma esposa que precisa da minha atenção, eu sei que tem lá, sei lá, né, é muito delicado, vocês entendem isso, ok? Vou terminar este blog diário de 525, Enoque, o Pai da Vida, parte 63, subtítulo Força da União por Ato Missionário. Muito interessante tudo que está sendo dito dentro desses blogs diários. Não deixe de fazer o acompanhamento de tudo que fora dito desde o primeiro blog. Eu já estou no blog de 525. Se você não viu o que fora dito a todos esses que foram produzidos para trás, não perca tempo, vá lá e confere cada um deles. É tudo, todos de muito interesse, certo? Deus do tempo que eu comecei a produzir cada blog diário, os, né, várias complexidades sobre o áudio, sobre o visual, mas olha, é coisa que vocês vai ter muita consciência, dá atenção, esses trabalhos, esses defeitos, esses erros, tudo faz parte do trabalho de conscientização, ok? Se inscreva no canal se você estiver se sentindo realizado, se não, não precise que vocês façam nada, ok? Faça somente aquilo que você estiver uma liberdade de se realizar com Cristo, né? De se realizar com Deus no seu interior, nessa consciência que fica habitado, é Deus representando cada corpo em específico, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.